Olá, meninos! Hoje o tema da nossa aula será a política e a economia do Segundo Reinado. Segundo Reinado, que é um período bem longo da nossa história, começa em 1840 e vai até 1889, e Dom Pedro II vai conseguir se manter de forma muito estável na política desse período. Nós começamos com essa bandeira, que é a bandeira do Segundo Reinado, já trazendo os elementos importantes da nossa economia, que é o café e o tabaco. Dom Pedro II começa o Segundo Reinado antecipadamente, após o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, organizado pelo Partido Liberal, pôs fim ao período regencial, marcado por muitas revoltas, algumas separatistas, ameaçando até a integridade territorial do Brasil. A chegada de Dom Pedro II, mesmo muito jovem, porque ele vai chegar ao poder com 15 anos, era uma forma de ter um líder legítimo, reconhecido pelos brasileiros, e assim começar a negociar o fim das rebeliões. Daí a charge brincando aí com a chegada do jovem Dom Pedro ao poder e a ideia da história do Brasil, aí está retirando aqui o IN, passa a ser próprio para menores de 18 anos, nessa referência de um Dom Pedro chegando muito jovem ao poder. A vida política do Segundo Reinado, ela foi bem estável, e um dos fatores que facilitou essa estabilidade é a existência de apenas 2 partidos representantes da elite agrária. Então, nós não vamos ter divergências ideológicas entre esses partidos. Nós vamos ter representantes do mesmo grupo social que a elite agrária brasileira. Por isso, de novo, a charge aqui com o Partido Conservador se casando com o Partido Liberal, vocês vão ver a semelhança das figuras aqui, e aquela referência, olha, nada de mexer na grande propriedade, de reforma agrária, mas também nada de abolir escravo, de alterar a estrutura produtiva do período. Dom Pedro II, ele teve aí vocês estão vendo a imagem dele com 25 anos, com a famosa barba, que vai ter aí uma referência a vida inteira, Dom Pedro II usando essa barba, barba que era uma forma até dele parecer assim, mais adulto, mais velho, já que ele assumiu o poder muito jovem, e que ele vai conduzir nosso processo eleitoral, a primeira eleição que acontece no Brasil durante o Segundo Reinado vai ser em 1842 e vai ser conhecida como eleições do cacete. Por que isso? Por causa das fraudes e da violência que foi cometida pelos grupos tanto liberal quanto conservador. Na verdade, fraude e violência vão marcar todo o processo eleitoral. Mesmo sendo um jogo de cartas marcadas, ainda assim, na hora das eleições, havia uma disputa, uma concorrência, e a violência predominava nesse processo. Quem é que pode votar durante o Segundo Reinado? Essa determinação já tinha sido estipulada pela Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II. Nela, determina que só os homens maiores de 25 anos, alfabetizados e com uma renda mínima poderiam votar, ou seja, o voto censitário. Então, um grupo muito pequeno da população brasileira tinha direito ao voto. A maior parte ficava excluída do processo. Um destaque do período, pensando a política, é a Revolução Praieira. Ela acontece em 1848, em Pernambuco. Ela tem influência dos movimentos que estão acontecendo na Europa, que é a Primavera dos Povos, com muitas ideias liberais, por isso eles vão questionar o poder moderador do imperador que caracterizava o absolutismo. Eles pregam o fim do absolutismo, o fim do voto censitário, mas também trazem reclamações próprias da região, que é o domínio dos portugueses na atividade comercial, a exclusão
política da maioria da população, o domínio da família Cavalcanti sobre a vida política. Esse conflito ele começa e termina em 1848 mesmo, com a rendição dos praieiros. Posteriormente, Dom Pedro iria conceder a anistia para todos os revoltosos. Nós vamos ter que, depois disso, nenhum grande destaque aí de turbulência política, né, no período. O que a gente também tem que é comum nesse período? Dizer que nada mais conservador que um liberal, nada mais liberal que um conservador. Ou seja, uma crítica à pouca divergência entre conservadores e liberais, né? Representando a mesma classe, eles se alternavam na vida política de acordo com a vontade do imperador. Cada nova eleição, Dom Pedro II colocava um grupo diferente no poder, ora os conservadores, ora os liberais. Isso facilitava manter, né, o apoio dos dois grupos. Então, essa charge, que é do século XIX, mostra o Dom Pedro II, né, representando aqui o mastro desse carrossel, aqui o grupo conservador, também conhecido como Saquaremas, e os liberais, que são os Luzias. E quem está empurrando, né, esse carrossel aqui é a velha senhora diplomacia, ou seja, Dom Pedro II, ao alternar os grupos políticos, conseguia manter o ego, a satisfação, o apoio, o status dos grupos da elite brasileira. No Brasil também vivemos o período conhecido como parlamentarismo às avessas, ou seja, parlamentarismo invertido. E para a gente entender por que no Brasil a gente chama de parlamentarismo às avessas, a gente vai ver o modelo original do parlamentarismo, que é a Inglaterra, em que a gente tem o processo de eleições, né? Aí a população, os eleitores, elegem a Câmara dos Deputados. Dali, o grupo mais votado na Câmara dos Deputados vão compor o gabinete dos ministros e vão fazer a escolha do primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro influencia, controla a figura do rei. Nós vamos ver aqui que a figura do rei na Inglaterra, que é uma situação que existe ainda hoje, ela é bem simbólica. É um rei, né, no caso da Inglaterra nos dias de hoje, que reina, mas não governa. Quem tem o poder de decisão, quem é o chefe de governo na Inglaterra, é o primeiro-ministro. Então, a gente vê a figura do rei aqui muito distante, né, de determinar qualquer escolha, de influenciar qualquer decisão. Enquanto no Brasil, a gente já começa pela figura do imperador, que escolhe o gabinete dos ministros. Esse gabinete dos ministros, eles vão organizar as eleições. Essas eleições certamente vão ser marcadas por fraudes, porque elas precisam, né, determinar aqui a eleição, né, dos deputados majoritários do mesmo partido político escolhido pelo imperador. Então, se o gabinete é de maioria, é de representação liberal, nas eleições, as fraudes vão garantir que a maioria dos deputados eleitos seriam liberais. O imperador também escolhe o primeiro-ministro, escolhe o conselho, escolhe o senado. Então, a gente vê uma situação muito atuante do imperador. E quando a gente pensa assim, então para que as eleições? Se o imperador, na verdade, determinava todos os cargos, todas as escolhas, que partido iria assumir naquele momento, as eleições eram uma forma de criar aquela ideia de participação política. Nem todo mundo tinha clareza desse controle da vida política do imperador ou certeza dessa influência tão marcante. Então, era uma fachada que ajudava na estabilidade política. E aí, era basicamente assim, saía o liberal, entrava o conservador, saía o conservador, entra o liberal, mas quem tem a última palavra nas decisões políticas era sempre o imperador, através do poder moderador. Agora, não podemos negar que a base de qualquer estabilidade política é uma estabilidade econômica. E nós temos o café
como principal elemento da economia do período. O café ele tem essa explosão, né, na produção, coloca o Brasil na condição de primeiro produtor de café mundial, maior exportador, e essa situação do café ela vai durar não só durante o segundo reinado, o período do segundo reinado, mas também a primeira República Brasileira, o café como principal elemento da economia. E onde esse café vai se destacar, onde a produção vai ter a sua maior produtividade ali, maior crescimento? No Vale do Paraíba e, a partir de 1850, no Oeste Paulista. Então, nessa região verde que a gente está destacando aqui, nós temos o Vale do Paraíba, olha, começando também pegando aqui o pedacinho cinza, que são as primeiras áreas de produção, né, e depois se expandindo por toda a região que a gente então reconhece como sendo o Vale do Paraíba. Quais são os fatores que favoreceram a produção de café nessa região? O clima e o solo, né, marcadamente por terra roxa. Essa região do Vale do Paraíba, ela tinha como base da sua estrutura o plantation, o latifúndio, a monocultura e a mão de obra escrava, ou seja, uma estrutura conservadora de produção. E o Vale do Paraíba, ele tem alguns desgastes ao longo do período. Então, nós vamos ter uma superlotação da região, então o território começou a ficar muito caro, não tem mais terra para expandir, um desgaste do solo, né, porque usando as técnicas conservadoras, eles não aplicavam um adubo, um processo novo de irrigação, eles não trabalhavam com o descanso da terra, então isso gera também um problema de produção. Nós vamos ter que em 1850 vai ser assinada a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. A mão de obra dessa região era baseada na mão de obra do escravo, e com a proibição da chegada dos escravos, isso afeta a produtividade, há uma dificuldade enorme de se adaptar ao imigrante, e essa região, então, ela começa a dar sinais de decadência. Mas ela ainda vai durar muito, mas para suprir essa queda da produtividade no Vale do Paraíba, nós vamos ver abrir, a partir de 1850, essa área que é o Oeste Paulista. Como ele está iniciando a produção em 1850, o que a gente vai ter ali? Pessoas com visões mais modernas, mais empresariais, o uso de tecnologia, da mão de obra do imigrante. Então, nós vamos ter um processo de produção até maior, mais amplo, apesar da área ser menor, nós vamos ter aqui um destaque, uma superação da qualidade e da quantidade da produção aqui do Vale do Paraíba, e muito em função das tecnologias, dos novos recursos, da mão de obra do imigrante que está chegando para essa área aqui. Então, aqui destacando a mão de obra do imigrante. E aí a gente vai falar um pouquinho da chegada do imigrante. O imigrante ele vem para o Brasil em grandes levas a partir de 1850, muito em função da necessidade de mão de obra que os fazendeiros vão ter com a Lei Eusébio de Queiroz. O escravo ele tem um tempo de vida útil curto, e no momento em que você não consegue mais trazer escravos para o Brasil, você começa a ter que pensar em novas alternativas. Vários países tiveram levas de imigrantes para o Brasil, mas nós vamos destacar os três maiores naquele momento, que foram Portugal, Espanha e Itália. Os imigrantes, quando vieram para o Brasil, eles vieram muito numa proposta de parceria com os donos das fazendas, contratos individuais, contratos esses que não eram respeitados pelos fazendeiros. Muitos imigrantes não viram
as propostas cumpridas, não viram o salário ser pago corretamente, porque era cobrado deles a viagem, coisa que nem sempre era do conhecimento deles, a casa, a parte da produção também ficava comprometida, então houve má fé por parte de muitos fazendeiros, né, que acabavam enganando os imigrantes quando traziam esses grupos para o Brasil. Alguns países chegaram a proibir a vinda dos imigrantes em função do que aconteceu com os primeiros grupos. Aqui só uma imagem representando a forma precária com que eles vinham para o Brasil. Né? Uma viagem longa, amontoados no convés do navio, sem estruturas de higiene, de alimentação. A maior parte dos imigrantes vinham com toda a sua família. Aqui a gente vai ver um crescimento, né, significativo desse processo, mas principalmente a partir de 1870. Por quê? Diante dos primeiros casos, né, de desrespeito, de empobrecimento, de revolta dos imigrantes que chegaram, o governo brasileiro passou a subsidiar a imigração. Passa a se chamar imigração subvencionada, ou seja, o governo brasileiro paga a viagem do europeu para que ele chegue ao Brasil sem dívidas e também a fiscalizar o cumprimento dos contratos feitos entre fazendeiros e os imigrantes. Aí a coisa começa a se estabilizar, dar certo. E por que está vindo tanto imigrante da Europa? É um período muito conturbado da segunda Revolução Industrial, onde as máquinas começam a gerar muito desemprego. É o período de unificação da Itália e da Alemanha, né, com muitas guerras, com muitos conflitos. Então você tem uma necessidade de buscar uma nova área, né, reconstruir sua vida. Por isso, a tendência era vir a família inteira, crianças, mulheres, velhos, jovens, naquela esperança de que aqui no Brasil, né, vão reconstruir, né, a sua vida. No início foi bem complicado. Dentro da economia, a gente também vai destacar a figura de Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como o Barão de Mauá. Barão de Mauá é responsável pelo nosso primeiro surto industrial, momento em que o Brasil passa a investir em indústrias. O Mauá ele é brasileiro, mas ele estava morando na Europa e ele vê a oportunidade de investir no Brasil. Quando ele vem para o Brasil, nós vamos ver um crescimento significativo das áreas investidas pelo Mauá. Ele constrói o estaleiro, ele constrói a primeira ferrovia brasileira, ele promove a reabertura do Banco do Brasil, ele cria o Banco Mauá, ele faz a instalação de uma iluminação a gás na cidade do Rio de Janeiro, ele cria a fundição, né, de Ponta da Areia e ele instala os primeiros cabos submarinos que permitiram, né, uma ligação de telégrafo entre o Brasil e a Europa. E aqui a ideia da iluminação a gás. E o que fez com que o Mauá se sentisse interessado em voltar para o Brasil e investir? Primeiro, a assinatura da tarifa Alves Branco, que determinava impostos mais altos para os produtos estrangeiros no Brasil. Passava a ser uma determinação basicamente assim: produtos que viessem da Europa ou de qualquer outra parte do mundo e não tivesse um produto similar no Brasil, pagaria 30% de imposto. Caso no Brasil já tivesse uma produção de tecido ou qualquer outro elemento, produto similar, o produto estrangeiro pagaria 60%. E nesse momento, até a Inglaterra vai ser incluída nessa tarifa, né? Coisa que deixou os ingleses muito bravos. Então o Mauá pensa: olha, então eu vou para o Brasil, eu sou brasileiro, eu abro uma fábrica, eu começo a produzir
e a concorrência com os produtos estrangeiros vai ser favorecida por essa tarifa Alves Branco. A abolição do tráfico negreiro também abriu a possibilidade desse dinheiro que antes era destinado à compra do escravo passasse agora a ser aplicado em fábricas, na própria indústria. Ou também uma outra possibilidade, com a chegada dos imigrantes, agora assalariados e não mais escravos, eles vão receber salários e fatalmente vão ter que pagar pela roupa, pela comida, pelo sapato, por objetos diversos. Então, isso tudo faria girar uma economia nacional focada na indústria. E o lucro gerado pelo café, da onde saiu também bons investimentos. O Mauá, ele vai ser considerado um surto, porque o período não se perpetua, não tem continuidade, não é um processo. Com a pressão inglesa, a tarifa Alves Branco vai ser substituída pela tarifa Silva Ferraz, voltando a privilegiar os produtos ingleses. Pela tarifa Silva Ferraz, produtos ingleses pagariam 15% de impostos, independente de ter similar no Brasil, e os demais países pagariam 30%, ou seja, reduziu muito os impostos para os produtos estrangeiros e aí a concorrência fica complicada. Os portos, os bancos, as fábricas de Mauá também passaram a ser alvos de saques, incêndios, e tudo isso vai gerando uma falência e o fim da chamada Era Mauá. E para a gente fechar um pouquinho dessa característica da economia do Segundo Reinado, foi a assinatura da Lei de Terras. A Lei de Terras foi assinada em 1850 e ela talvez seja a grande responsável pela concentração de terras nas mãos de latifundiários, ou seja, de poucas pessoas. Por quê? O que ela determinava? Que alguma pessoa tivesse aquisição de terra se não fosse pela compra. Ninguém mais pode doar terra. Toda aquisição é feita pela compra. E a compra de terra, ela também implicava não só em você ter o dinheiro, mas como você ter um grupo de escravos ou trabalhadores para a mão de obra. Então, você tinha que provar a sua capacidade de explorar a terra. Então, eram sempre grandes áreas, caras, e por isso ficou limitado aos grandes proprietários terem acesso a esse processo. Sem falar, obviamente, das fraudes, dos documentos forjados aí que levavam a esse domínio dos grandes proprietários sobre essas regiões. Por hoje é só, a gente se encontra numa próxima aula.